Adurne TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queremos registrar a presença do deputado estadual Fernando Mineiro, registrar também a presença do presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto. Abriremos agora para a realização dos debates. O primeiro inscrito que se inscreveu antes de ontem, inclusive, foi Jorge Câmara. Você falou que ia ser aberto? Então, tá, aí dá. Boa noite aos membros da mesa e do plenário. Parabenizar a Walter pela sua contribuição a esse debate, né? Eu acho que o seu estudo, suas contribuições aí intelectuais, né, sobretudo num momento como esse, trazem, assim, jogam uma certa luz, né, no debate, né? E o que eu queria também parabenizar a Adurne e a cooperativa pela importante iniciativa. Esse projeto está iniciando, me parece, diálogos, né, hoje, né, E o que eu queria levantar é uma questão muito objetiva, Walter. Se nós pegarmos qualquer país do mundo, quando elabora uma Constituição, eles tratam como regulamentar a vida nacional a partir de o que fazer com a riqueza daquele país, no conceito de Estado moderno, que essa riqueza sirva para dar oportunidade aos seus concidadãos daquele país, a ordem social, e com que regras vão se relacionar para que essa riqueza sirva ao seu povo, a ordem política. Então, é evidente que a gente pode ter um olhar só para o social, como a gente propiciar isso. É importante que a gente tenha um olhar para como é que é possível construir politicamente essa possibilidade, mas eu tenho a impressão que a questão do Estado Nacional, ela ganha um certo relevo, porque eu não vou fazer isso sem uma coisa se discutir, que é possível você pagar um salário digno a um professor quando o Fundo Social do Pré-Sal vai para a educação e agora, evidentemente, no processo de debate no Congresso, ficou 25% para a saúde e 75% para a educação. A lei que deu essa feição em Natal, na Câmara, foi de nossa autoria, a gente trabalhou essa temática naquela época. Então, como trabalhar com esses segmentos, né, presentes na sociedade em torno da questão nacional, porque você vê que a política de conteúdo nacional ela possibilitou o crescimento industrial, a possibilidade de você ter uma tecnologia, inovação, a partir, né, desse sustentáculo. E isso faz, talvez, setores que, inclusive, foram liderados por um pato na Avenida Paulista, né, hoje se dê conta do que aconteceu em relação a isso. Como tratar essa articulação da questão do projeto nacional em relação a essa temática, né, na sociedade? Obrigado, Jorge. O segundo inscrito aqui é Gil César. Enquanto o Gil se aproxima, dentro de instantes nós vamos sortear aqui 5 livros. A outra história da Lava Jato, do jornalista Paulo Moreira Leite, e às 21h30, espero eu, nós vamos ter um coquetel, uma recepção para o pessoal que está aí com fome. Então, Gil... Enquanto vocês compram o livro... Exatamente. Desculpe, Gil. Só lembrando que o livro do companheiro Walter Sorrentino, Anos que Vivemos em Perigo, se encontra à disposição e para que vocês o adquiram. Boa noite a todos, né? Boa noite ao pessoal da mesa aqui, o Wellington, o Sorrentino, que nos agrada aí como vice-presidente do PCdoB, o qual sou filiado. E o colega da cooperativa, que eu não guardei o nome, mas Alex, e os demais colegas aqui do auditório. Eu queria colaborar com a pergunta de Jorge Câmara, porque você disse que tem
aquelas brigas lá entre o consórcio judiciário, midiático e tal, mas eu acho que não tem nenhuma briga, porque a agenda nacional está sendo no desmonte nacional. A transferência de tecnologia do submarino nuclear, dos SEAB lá. Então, eu estou achando, e queria fazer a pergunta nesse sentido, qual o ganho deles nessa entrega das terras brasileiras aos estrangeiros, na total formação da juventude brasileira semi-analfabeta, como na reforma da educação do nível médio, acabar com o emprego brasileiro. Vai ser mais interessante limpar a bunda de japonês, como acontecia no passado, na época de Fernando Henrique, do que trabalhar no Brasil, porque não tem mais emprego que sustente uma vida digna no Brasil. Você vai ser terceirizado e um trabalho escravo, de 12 horas. Então, vai preferir limpar lá a bunda do japonês lá, que pelo menos eu acho que você vai ganhar mais. Então, essa destruição do Brasil em pouco tempo, por esse membro de uma das agências de inteligência americana, que se chama Michel Temer, ele veio e se adentrou assim, de forma muito abrupta, muito rápida no nosso país. E nós, da esquerda, nossa sociedade, nosso povo, não tivemos sequer tempo de raciocinar, né? Não se discutiu no Congresso. O Congresso não tem capacidade de discutir, é um baixo clero mesmo. É péssimo. Eu tenho vergonha, passamos a ter vergonha do Brasil. Eu que tinha orgulho do Brasil, das universidades que crescia, dos filhos de arista que se transformavam em médicos, engenheiros. Hoje a gente tem vergonha do Brasil, isso é verdade. E eu pergunto a você, a quem interessa isso? A qual cidadão brasileiro? Como que esse consórcio midiático não tem filho no Brasil? Ele não usa da cidade do Brasil? Tudo bem que ele vai lá uma vez por mês lá em Miami, mas ele não mora em Miami. Como que eles se apropriam disso como benefício? Eu queria saber melhor. Obrigado. Obrigado, Gil. Está escrito aqui, é Claudete, né? Petroleira do Sindipetro. Muito bem, Claudete. Boa noite. Sou Claudete, vice-coordenadora do Sindipetro RN e faço parte da UBM Potiguar. Sorrentino. Antes disso, eu gostaria até também de agradecer e parabenizar a iniciativa, né? Esses fóruns, eles urgem, né, que a gente precise provocar. Às vezes a gente acha que falou tudo ou que as coisas são repetitivas, mas sempre tem elementos novos que faz a gente organizar a nossa percepção, né, da situação em que nós vivemos. Mas a minha pergunta, ela se dá na seguinte questão. Eu percebo que quando a gente fala sobre quem a gente precisa abordar, quem a gente precisa envolver nessa luta, a gente sempre se refere à periferia. Mas eu percebo que várias pessoas, pequenos empreendedores, pequenos microempresários, pequenos empresários que ralam, cumprem horário, eles não se enxergam como trabalhadores, mas eles vivem como tal, né? E vê a agenda progressista ameaçadora, porque os oprimem com tributação, excesso de direitos dos trabalhadores, e eles veem isso com muita simpatia, essa agenda de retirada de direitos, porque ele percebe, tem a impressão de que vai conseguir aumentar o lucro. E eu vejo que é uma parcela de um grupo que não está enganada pela Globo, ela não está iludida, ela sabe exatamente o que significa a perda de direito dos trabalhadores. E é exatamente isso que eles querem. E eu acho que a gente precisa pensar nessa parcela e dialogar com elas, né? Mudar essa inversão de valores, de que, em vez de ficar arrancando direitos, explorando o trabalhador, ele aumente o seu lucro através da produtividade, através do aumento da produção, do incentivo, né? E parece que fica um pouco esquecida essa parcela. Eu acho que a gente precisa
pensar sobre isso. Não sei se eu não dei conta de perceber essa demanda assim, já pontuada pelo próprio movimento esquerdista, de parar de ter raiva do pequeno empresário que se sente aliviado de estar diminuindo os direitos trabalhistas, porque para ele é onde ele vê a possibilidade de aumentar o lucro, quando na realidade quem o oprime é o sistema que faz com que ele continue pequeno empresário. Né? Então, grandes empresários eles têm perdão de dívidas, né? Tem renúncia fiscal, a sonegação de impostos é tratada de uma forma desleixada, né? Para justamente o grande continuar grande, o pequeno continuar de pequeno para baixo, né? Mas o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele vê como uma ameaça, como quem está comprometendo a sua possibilidade de crescer, o excesso de tributos, excesso de direitos dos trabalhadores. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho em cima disso aí. Obrigada. Nós vamos fazer um bloco com 5 intervenções, aí você... Né? O Paulo Henrique, Pedro Henrique, aliás. Pedro Henrique. Falei Paulo Henrique. Pedro Henrique Amorim. Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar o camarada vice-presidente do PCdoB, Walter Sorretino. Parabenizar a Durne por essa atividade tão importante, né? Essa série de atividades que vem fazendo, que é extremamente importante, né? Para o debate político do que está acontecendo no país atualmente, né? E assim, para nós da juventude, o que está acontecendo é extremamente complexo. Nós somos a juventude que elegeu o primeiro operário, nós somos a juventude que elegeu a primeira mulher, mas nós também somos a juventude que vemos o golpe acontecer no nosso país de forma extremamente inimaginável, né? A questão toda essa questão, né, das pedaladas e tal. E nós entendemos, a União da Juventude, entendemos que esse é um momento extremamente importante de unidade. Porque é a unidade que vai puxar, de fato, o povo para as ruas. O que eles estão querendo fazer é estancar a consciência do povo. Aí você faz reforma do ensino médio e tira filosofia e sociologia, porque você não quer a gente pensante. E isso nos preocupa muito. Por isso que nós lançamos com várias outras juventudes que a nossa bandeira é direta já e nós queremos voltar para presidente. E nós entendemos que cada vez mais a luta de classe está ficando mais acentuada. Porque o golpe só iniciou quando a Dilma foi lá no seu discurso de posse no segundo mandato e foi para cima do rentismo. Foi falar que ia baixar juros, foi falar que não era bem por aí. Diferente do governo do Lula, né, que era um governo que dialogava com todo mundo. E eu acredito que o governo da Dilma era um governo de mais rupturas. Então, assim, deixar uma pergunta. Na sua opinião, Walter, assim, as ruas, de fato, ela tem que ser a força motriz para dar o direcionamento do que se fazer, né? Mas, assim, como é que a gente vai travar essa luta dentro do parlamento, por exemplo? Que é um parlamento completamente comprado, né? A gente tem os parlamentares do PT, do PCdoB. Mas, assim, é um jogo de cartas marcadas. E como é que a gente vai fazer? Porque a gente precisa pressionar aqui de fora os parlamentares. Mas a gente precisa dialogar com a consciência do povo, porque não dá mais para ficar aqui no Rio Grande do Norte elegendo Rosado, elegendo Maia, elegendo Alves. A gente precisa eleger filho da classe trabalhadora. Então, essas são as considerações e queria parabenizar pelo rico debate e parabenizar a Durne. A gente precisa fazer isso cada vez mais, porque isso é extremamente importante. Nós, além de estarmos fazendo esse exercício de estarmos na rua, como a gente estava agora, né? Um ato que teve, a juventude estava lá, o JS, a JPT, mas a gente precisa dialogar, precisa discutir, precisa encontrar caminhos e rumos, né? Então é isso, um forte abraço e vamos encher a rua de povo, de gente. Gork.
Boa noite, companheiros. Boa noite, Walter, Wellington, toda a mesa. Agora a gente acabou de chegar de um ato, uma manifestação realmente relâmpago, uma mobilização relâmpago pela internet, que foi pela Direta Já. E a gente vê cada vez mais claro, para quem é militante do PCdoB, uma coisa, que o PCdoB, nas suas resoluções, já sabia de tudo que isso ia acontecer. Porque a gente já pediu Direta Já muito antes de agora. A gente já falou que a gente precisa de uma frente ampla, que não se limite apenas à esquerda, mas que chegue a outros setores que participaram da greve geral. Por exemplo, a igreja. Aqui em Natal, por exemplo, parou de escola estadual a escola particular. Os professores pararam. Aqui em Natal parou de igreja a terreiro. Parou também vários setores que nunca antes tinham parado. Então mostra cada vez mais que a gente não vai conseguir vencer o golpe apenas com a esquerda, se limitando apenas isso. Então, fica cada vez mais claro a opinião do PCdoB, fica cada vez mais claro a opinião dos comunistas. Fica mais claro cada vez que a gente precisa fazer uma frente ampla para vencer e para ter as eleições diretas já. Então, na verdade, minha pergunta não se refere apenas a isso, mas eu queria saber qual é a sua análise sobre a questão da Venezuela, né? Porque fica muito obscuro assim, pelo menos para quem é da juventude, para quem mora no Brasil, fica muito complicado o que a gente vê, porque na mídia a gente vê grandes manifestações, tais quais foi em junho de 2013, contra um governo, com bombas de fezes, com grandes manifestações todos os dias nas ruas, com parte da esquerda brasileira apoiando as manifestações, mas também a gente pode dizer que essa parte da esquerda não vale, porque também apoiou a revolução na Ucrânia. Então, assim, a gente quer saber, acho que boa parte do auditório também não entende muito bem como é que está a questão na Venezuela, porque a gente sabe que o golpe orquestrado não foi somente no Brasil, então vários países a gente teve derrotas nas urnas, mas também teve derrotas nas ruas e também teve derrotas no parlamento. Então a situação na Venezuela é uma coisa que a gente pode ser mais exemplificado e mais debatido aqui no país também. Adurne TV, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.